Senhor maravilhoso, te louvamos, rendemos o teu nome, graças, louvor e adoração. Pai, que esses momentos nós vamos aqui aprender a tua palavra, possamos aprender, guardar, colocar em prática e não esquecer daquilo que aprendemos. Pai, nos ajude para sermos melhores seguidores dos teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos, vamos fazer um resumo do capítulo anterior, do 7. O 7 falava sobre o que mesmo? Estevão. Vocês lembram? Estevão. Falava exatamente, né, do Morte de Estevão. do discurso de Estevão, né, da morte dele. E terminou... Não. Como foi que terminou? Da maneira mais linda e gloriosa que o ser humano pode ter. Terminou ele se pôr de joelho, não foi? De joelho. Ele foi recebido. Perdoasse os seus pecados. Não, o pecado do povo que matou ele. O pecado do povo que matou, né? Ele viu o céu se abrindo, né? Viu o céu se abrindo, aquela coisa linda, maravilhosa. Jesus em pé. Jesus de pé para receber Estevão. Então, assim, o que foi justamente falando sobre Estevão, né? Agora nós vamos entrar no outro que fala justamente daquele que perseguia a igreja, né? O Paulo. Nós Fez vamos muito ver pela igreja e perseguia antes de perseguir a igreja. nós, o que a palavra de Deus fala sobre Saulo, né? Diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? Estevão, né? Se eu perguntasse, fizesse uma pergunta, Saulo consentiu na morte de quem? Aí vocês iam ler, vocês iam, aqui não tem, não fiz uma pergunta. Aí vocês fazem o que para saber? Sobe, né? Lê os versículos anteriores que vocês vão ver. Que Saulo estava lá e aqueles que apedrejaram Saulo, que apedrejaram Estevão, colocaram as suas capas aos pés de Saulo. Então vocês vão ver que eles estavam se referindo a Agora fala Cristina, né? Estevão, isso. Quem acusou, Que jogou as capas. Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, a partir da morte de Estevão, o que foi que aconteceu? Todos os crentes, quantos crentes tinham mais ou menos? Aqui já tinha em torno de uns 8 mil crentes, 5 mil, mais de 5 mil, né? Diz na palavra, mais de 5 mil crentes. Aí o texto já disse que era incontáveis. Mas é depois desse aqui, né? Aqui não vai ser nesse... Versículo, capítulo 8. É isso, vai ser ainda aqui. Mas aqui tinha mais de 5 mil, né? E esses 5 mil, menos os apóstolos, eles saíram o quê? Ó, vazaram. Vamos fugir para não ser morto também. Seu Paulo saiu arrastando das casas. Aí o que acontece? Mas isso já era plano de Deus. Já pensou, irmão Zé Luiz? Deus traçar um plano. O irmão Zé Luiz está acomodado aqui, está tão bom, o poder de Deus. É milagre, é bênção, todo mundo em comunhão, em união, não faltava nada. Tudo na maior paz. O banquete. Só que Jesus, ele falou para o quê? Ide por todo mundo. E os discípulos não saíram, ficaram ali, só em Jerusalém. Aí Deus olha lá de cima e diz assim: oxente, que negócio é esse, homem? Eu mandei esse povo ir para todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura. Esse povo não quer sair de Jerusalém, espera aí. Eu vou permitir que se levante uma perseguição, porque aí eles no instante vai dar no pé. Vai calcular o que fazer. Com isso Deus fez o quê? Deus viu quem realmente era crente, né? Quem era crente, correu, mas não negou a Cristo. E aqueles que não eram crentes verdadeiros, negaram a Cristo, né? Porque era ser preso para não falar no nome de Jesus. E o que aconteceu? Aqueles que saíram, fugiram, eles iam pelos cantos, mas eles não ficavam calados. Eles iam, todos, irmão Adão, todos saíram pregando por onde eles passavam, eles pregavam o evangelho. Então, essa perseguição foi uma maravilha para o reino de Deus. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles pregavam a Cristo. Agora, e se eles não fossem crentes de verdade, se eles não fossem convertidos? Eles tinham o quê?
corrido e embora, né? Não, eles tinham negado a Jesus. Não é isso mesmo? Tinha dito, não, eu não sou crente não. E eles deixavam ele em paz. E uns homens piedosos, os únicos que não fugiram foram os apóstolos. Os apóstolos ficaram, mas os outros todos fugiram. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vocês sabem o que significa essa palavra, dispersos? Sei não, é isso que eu ia perguntar agora mesmo. Disperso. Ia perguntar mesmo agora. Sabe, a gente acabou de falar. Eles saíram espalhados. Eles se espalharam. Disperso é espalhar. Disperso, espalhar, disseminar. Eles saíram espalhados, disseminando a palavra de Deus, espalhando a palavra de Deus. Iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Vocês já ouviram, o irmão Zé Luiz sempre ouve a gente quando lê, e o irmão Adão e a irmã Maria, que já leram os evangelhos, sempre ouvem falar em Samaria, né? Hein, irmão Adão? É São Marino, não? Samaria. Samaria. É onde se reúne. Era uma cidade, os samaritanos eram inimigos Ah, São Marino. mortal dos judeus. Por quê? E eles eram irmãos. São, né? Samaria e os judeus, eles eram assim. Na verdade, Samaria era a capital de Israel. Só que lá no passado, aí eu vou voltar lá no passado, no tempo do rei Salomão, quando o rei Salomão morreu, e o filho dele tomou conta, o reino foram divididos, o reino era um só, era chamado de Israel. Eram as 12 tribos de Israel. Só que quando Salomão morreu, e a capital era Samaria. A capital de Israel era Samaria. Só que quando Salomão morreu, que o filho dele assumiu, se dividiu o reino. Houve uma briga lá, uma contenda lá e se dividiu o reino. Ficou a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. E ficou as 10 tribos de Israel. Aí Israel ficaram 10 tribos, que ficou como a capital Samaria. E Judá ficou 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Aí se vocês forem ler, como eu estou lendo, eu não sei se a senhora escuta os áudios, né, mas eu estou lendo essa passagem, e é justamente onde conta a história dos reis. E se vocês forem observar, a maioria dos reis que governou Judá, eles eram obedientes a Deus. A maioria dos reis que governou Israel eram desobedientes a Deus, fazia tudo que Deus abomina. Eram idólatras, adoravam outros deuses. E como foi que chegou a esse ponto? Aí eu vou dar só uma pincelada para vocês entenderem. Dividiu-se em 2 reinos, irmão lutando contra irmão, porque eram tudo irmãos. Só que chegou um tempo em que Deus, de tanto eles desobedecerem a Deus, Deus disse que ia levar todo mundo para o cativeiro. Aí leva Israel, as 10 tribos e Judá também. Ou seja, leva todo mundo para o cativeiro. E acaba o cativeiro de Nabucodonosor, que leva todo mundo para a Babilônia. E Nabucodonosor destrói Jerusalém, destrói o templo e tudo mais. Nabucodonosor não era rei de Babilônia, né? Era. Depois ele levou todo mundo cativo para a Babilônia. O povo de Israel e o povo de Judá. E o que aconteceu? Como Judá, cuja capital era Jerusalém, onde ficava o templo, foi destruída. Jerusalém foi destruída. E Samaria, que era Israel, que era a parte maior, o que foi que Nabucodonosor fez? Ele pegou pessoas de outro lugar e colocou lá. Entendeu? Então assim, ficou uma mistura. Não ficou mais as poucas pessoas que tinham ficado, os poucos judeus que tinham ficado lá em Samaria, não eram mais judeus puros quando eles voltaram, depois de 70
70 anos. Por quê? Porque a maioria eram de outras nações que tinham sido levados para ocupar aquele território. Então, aí criou-se uma rivalidade entre os samaritanos, que era uma mistura de judeu com outros povos, com Israel, com o povo judeu, que era o povo que se manteve limpo, puro. Limpo não, puro. A raça que não se misturaram com outras. Por quê? Porque eles se mantiveram no cativeiro durante os 70 anos, mas continuaram com a esperança de voltar. Eu estou dando só uma pincelada para vocês entenderem. Quem era Samaria, a cidade de Samaria. Que Jesus fala, que Jesus se encontrou com a samaritana no poço. Lembra? Que Jesus fala da parábola do bom samaritano. Que Jesus passou por Samaria e nem pousada deram a Jesus. Tudo isso fala nos evangelhos na época que estava lá. E Samaria era tido como inimigo do povo judeu. E era um povo estrangeiro. Já não se tinha mais como um povo separado de Deus. E Filipe foi justamente pregar em Samaria. E lhes pregava a Cristo. E as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e via os sinais que ele fazia. Eles não só ouviam, mas aquilo que Filipe falava acontecia. Ou seja, Jesus disse que esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, se beberem alguma coisa mortífera não vão morrer. Então esses sinais naquela época seguiam. E até hoje segue. Por que aqui em nosso meio não acontece isso? Porque as pessoas são tão incrédulas e falta uma entrega total. Uma entrega total. Não é nem tanto a incredulidade, porque Deus não depende da fé do irmão Luiz para curá-lo. Se eu estiver enquadrada, entregue e estiver intimamente ligada ao Senhor e receber uma palavra de Deus e Deus disser assim, repreenda a enfermidade nele, eu vou repreender independente se eu creio ou não e vai acontecer. Mas o que é que falta na gente hoje? Falta entrega, intimidade, comunhão com esse Deus para que esses sinais nos sigam. Então aquele povo, eles ouviam e viam os sinais. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então Filipe fez um ótimo trabalho, naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica. Ele era um mágico. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ou seja, ele fazia lá as mágicas dele e dizia que era um homem muito importante porque tinha poder. Virtude de Deus. Ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Ou seja, ele dizia que fazia aquilo pelo poder de Deus. E as pessoas acreditavam. E atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Ou seja, foi batizado e disse, agora eu vou colar nesse cara, Ele é o cara, está fazendo milagres e eu quero saber que negócio é esse. Então ele colou nele. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Vocês lembram o que significa essa palavra atônito? A gente já leu. Lembra? Atônito. Exatamente. Perplexo, abismado, assombrado, espantado. Atônito significa tudo isso. Perplexo, abismado, admirado, assombrado.
Os apóstolos tinham ficado aonde? Quando todo mundo fugiu, os apóstolos ficaram aonde? Samaria. Jerusalém. Em Jerusalém. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, vocês lembram que lá no capítulo 1, Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém, que até do alto descer, eles receberem o revestimento, o poder do Espírito Santo, que do alto viria, e houve aquele mover todo. Então, quando eles saíram pregando, eles batizavam os que aceitavam Jesus e os que criam, mas eles não eram batizados no Espírito Santo. E é muito, muito importante o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque todos nós, quando aceitamos Cristo, nós temos o Espírito Santo. Mas o batismo é um revestimento. Ou seja, eu estou vestida com essa roupa e coloco outra por cima. Então, todos aqueles que creem em Cristo e aceitam Ele como Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro dele. Mas o revestimento é um poder maior que nós temos, que Deus nos dá, uma capacidade, uma graça para que a gente suporte sofrimentos, para que a gente suporte perseguição, para que a gente faça milagres, para que a gente faça prodígios e maravilhas através do Espírito Santo, ou seja, em nome de Jesus. E essa evidência é o falar em línguas, falar em mistério. Às vezes vocês veem no culto o pastor falando uma coisa que vocês não entendem nada, né? Então aquilo é falar em mistério, falar na língua dos, que a gente chama língua dos anjos. Não é, a não ser que Deus dê a interpretação a alguém, mas ninguém consegue decifrar por si mesmo, só se o Espírito Santo der a interpretação. Então, naquela época todos eram batizados, mas ainda não tinham recebido esse poder. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, ou seja, Pedro e João juntaram todo mundo, oraram com as mãos impostas neles e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado um Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Eu acho que esse Simão era brasileiro. Esse Simão era brasileiro, viu? Tentou comprar, subornar os apóstolos. Olha, eu te dou dinheiro para tu me dar esse poder. Dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha quão perigoso é você negociar com as coisas de Deus. Você está cobrando, vendendo as coisas de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Deus, ele olha a intenção do nosso coração. Você pode até estar fazendo alguma coisa aos nossos olhos que seja boa, mas será que a sua motivação é boa? Então, só quem pode sondar a motivação do coração do homem é Deus, né? A gente não tem como sondar a motivação do coração do homem, a não ser quando é político, né? Que a gente já sabe qual é a motivação deles, né? Mas se chega alguém aqui que vocês não conhecem, que não é político, que não é ninguém, e chega aqui fazendo algum benefício para vocês, vocês vão interpretar que aquela pessoa é uma pessoa boa, né? Mas você não sabe qual é a motivação dela, não é isso? Se ela está fazendo aquilo por amor a Deus, por compaixão, por amor ao próximo, ou se ela está fazendo aquilo para que os outros vejam que ela é boa, entendeu? Então tem a motivação pela qual nós fazemos, temos que ter muito cuidado. Alguma coisa ela quer em troca. Temos que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes até sem perceber a gente cai nesse engordo. Vocês sabem o que é engordo, né?
Isso é uma palavra do dicionário Engolha tudo que não presta. engordo. Engolha. Engordo é assim, cair numa armadilha, É uma armadilha. entendeu? Cair num prato que o inimigo oferece. Então, assim, muitas vezes a gente, até sem perceber, pode cair nisso. Por quê? Porque o orgulho é uma coisa que o ser humano tem que lutar muito contra isso. Porque se você faz alguma coisa boa e é elogiado, você pode ficar com o seu ego inchado, né? Com pavão. Se achando que se achando. Se achando, exatamente. E isso se chama orgulho. E o diabo foi jogado lá de cima por causa do orgulho. Ele se orgulhou de ser tão lindo, tão maravilhoso, tão esplêndido, tão... Entendeu? Então, ele era um ser de luz, um ser lindo, um ser muito bonito mesmo. Satanás era um anjo muito lindo. Era um querubim muito lindo. Ele era o maestro do coral dos anjos. Ele era quem tomava conta da música, dos louvores a Deus. Imagine. Então, ele era como é que se chama? Pastor? Pastor? Tô ouvindo. Sim, eu estou perguntando, ele era como é que se chama aquela palavra? Que você compara. Ele era, não é essa não a palavra que eu queria usar. Analogia. Não. É o que ele era. Ai, me fugiu. Não, era como se fosse um prumo. Entendeu? Ele era uma coluna. Ele era uma referência. Uma referência, mas não era essa palavra. Uma referência para Deus. o belo. Entendeu? Não, é o cantor de pagode. Né? O belo. Não. Tô cantando de pagode com bandido. Aí, assim, nós, se querermos, podemos querer cair nisso aí. Não, espera aí. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, para que eu seja vista como a importante. Não, aqui a importante sou eu. O importante é o irmão Adão. Uma vez eu ouvi de alguém daqui, que eu não vou dizer quem é, né? Que na época em que ele tomava conta, que essa pessoa tomava conta, isso aqui era diferente. Então, assim, essa pessoa se achava o quê? O cara. Eu sou a... Então, assim, isso era o que Simão... Era a intenção de Simão. Espera aí, eu quero esse poder para que eu seja também reconhecido como um cara. E Pedro, que tinha o Espírito Santo e o discernimento, já começou a o quê? Já lançou-lhe um juízo. Arrepende-te, repare só, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí ele diz, arrepende-te, pois a tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então isso é pecado, e um pecado muito grave. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ou seja, ele já ficou com medo, né? Então, ore por mim, porque a minha oração não vai ser não. Ore por mim, vocês. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Quem foi que voltou para Jerusalém? Pedro e João. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Então, eles aproveitaram a volta e foram pregando a palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Veja que esse é um homem muito importante. Ele era superintendente de todos os tesouros da rainha.
Tipo assim, Mas primeiro, não, o que é o núcleo, hein? espera aí, a gente vai chegar lá, pastor. Primeiro, Filipe estava em Samaria, na de boa, pregando e o povo se convertendo, né? Aí chega o Espírito Santo e diz assim, Filipe, vai pro deserto. Já pensou, irmão Adão? Aí, eu imagino que Filipe deve ter pensado assim, que deserto? Fazer o que lá naquele deserto? Não tem ninguém. Eu vou pregar para quem no deserto? Mas veja o quanto é importante nós obedecermos a Deus, mesmo sem sabermos o que nos espera lá. Veja que, por causa de um homem, Deus tira um homem daqui, um evangelista, que estava fazendo a obra do Senhor, e envia ele para um outro lugar, deserto, porque aquele homem que precisava ser salvo, ouvia a palavra, ia passando naquele momento. Segundo os historiadores, o evangelho chegou na Etiópia através desse homem. Através desse homem, do eunuco. Do eunuco. Agora, vocês sabem o que significa um eunuco? O que é um eunuco? Eu não queria caixada. Isso. Eunuco é... Agora tem Castrado. 3 tipos de eunuco. Castrado. É. A gente... Mas né? Ô, irmão Zé Luiz. Ah, vocês, né, que gostam de fazer isso com o bichinho. Eu não. Vocês não castram, né? Eu não gosto. Não castra os bodes, os carneiros, Boi, o cavalo, cachorro. cavalo. Não castra? A castração é o quê? Tirar os testículos, né? Então, era feito com isso. Com os homens. Com os homens que viviam, tinham convivência com as mulheres dos reis. É quando o cara era meio bonito, cabelo bom, olho azul, pronto. Aí, por exemplo, Ia ser castrado para não trair o rei. o harém de Salomão era muitas mulheres. Os homens tomavam conta daquele harém, mas eram Eunucos. eunucos. Para não trair o rei. Geralmente os homens que eram de confiança do rei eram eunucos. Isso significa que o rei não confiava tanto, né? Eu queria distância de um rei desse. Irmãos, olha só. Vamos aprender um pouquinho o que é eunuco. Existem 3 tipos de eunuco. Existe o eunuco que nasce eunuco. Você sabia? Existe. Ele nasce. É aquele homem que nasce. Os dois eles, nasceu sem eles. Não, mas tinha tava dentro. Tava dentro. Ele Mas podia também foi não, feito de mas operação fez para você. descer. Não é que eles nascem. Tem homens que nascem, mas eles não têm vontade sexual. Eles não têm vontade de. E tem homem que. Eu esqueci o nome que a gente chama. Esqueci o nome que se dá. Ele já nasce eunuco. Ou seja, ele não tem necessidade sexual. Não é que ele seja homossexual, não é que ele goste. Não, ele não tem. Já nasceu. Ele já nasceu sendo eunuco. Ou seja, porque vocês sabem que o que faz com que o homem tenha estímulo sexual é o hormônio que é produzido nos testículos. É o hormônio que é produzido no testículo. O testículo produz aquele hormônio que dá essa vontade Essa sensação, né? ao homem, que dá esse desejo ao homem. Entendeu? Como na mulher é produzida nas trompas. Quando a mulher fica sem esses órgãos, que é uma do lado e outra do outro, as trompas, que é quando ela está ovulando, é o que nos dá esse desejo. Prazer, né? Quando a gente tem esse desejo. Por quê? Porque nós estamos no período fértil e produzindo hormônio. Então é o hormônio que nos dá esse desejo. Então o homem quando não tem o testículo, ele não tem desejo. Então tem homem que já nasce dessa forma, eunuco. Tem homens que é castrado. E tem homens que se fazem eunuco porque eles resolveram não querer mulher. Como por exemplo, Paulo. Paulo, ele era um eunuco. Mas ele não era um eunuco castrado. Ele tinha lá o negócio dele, tudo certinho. Só que ele não queria, ele resolveu viver para Jesus, só para Jesus. Como os padres são eunuco. Eunuco por quê? Porque eles escolheram a não ter vida sexual. Não. A gente está falando de teoria. Não, a gente está falando da teoria. A gente está falando da teoria. Na teoria, deixa a prática para outro dia. Senão a gente não sai aqui hoje.
Então vocês entenderam, né? Tem o eunuco que já nasce eunuco, sem vontade sexual. Tem eunuco que é Menina da Maria secou seus olhos ali, o que é que eu digo, né? Ele escolhe não ter uma vida sexual para se dedicar inteiramente à obra do Senhor, que não é o caso dos padres no Adão. Né? Eu citei os padres assim, porque em teoria deveria ser assim, entendeu? Mas tem padre, eu creio que tem padre que é eunuco, realmente, né? Agora os padres podiam ser casados, tem o pastor. É menor, né? Uma coisa diabólica aí. Não. Mas vamos lá. Entenderam o que é eunuco, né? Esse eunuco, ele regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Imagina a carreira que Filipe não deu, hein? Morreu mesmo. E correndo Filipe, ouviu que ele lia. Se esse eunuco lesse igual a mim, nunca tinha, só se o Espírito revelasse, porque eu só leio em silêncio. E correndo Filipe, ouviu o que ele lia. Ouviu que ele lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? A gente falando de eunuco e o galo querendo fazer menina ali. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então Filipe subiu no carro, que estava o eunuco, assentou e começou a explicar as escrituras que ele estava lendo. E ele lia em um lugar que é exatamente em Isaías 53, do 7 e 8. Ele lia o seguinte: e o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Por que a sua vida é tirada da terra? Então o eunuco lia essa passagem, que fica em Isaías 53, 7 e 8. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então ele perguntou a Filipe de quem era que o profeta estava falando, se era dele ou de outra pessoa. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Imagine o tempo que Filipe não passou. Ele começou de Isaías, explicou todas as escrituras e chegou em Jesus. E anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe falou para o eunuco, né? Para que ele falou, chegou em Jesus. E Jesus disse o quê? Aquele que crê e for batizado será salvo. O Filipe falou isso para o eunuco. Olha, Jesus disse que todo aquele que crê em mim e batizar será salvo. Aí eles encontraram o quê? Água. Aí o eunuco diz o quê? E disse Filipe: e indo eles caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe responde: é lícito. Vocês sabem o que quer dizer lícito? Certo, é um sinônimo de lícito. Certo, permitido, legal. Permitido. É permitido. Se crês de todo o coração. É certo você se batizar se você crê de todo o coração. Então, é lícito, é permitido a qualquer um que creia de todo o coração ser batizado. Mas para que eu seja batizado, eu tenho que crer de todo. O irmão Zé Luiz só está crendo com a metade do coração. Assim está trincado. Então tem que crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Pronto, agora me explique essa jubiloso, o que é jubiloso? Glória a Deus! Aleluia! Oh!
multidão, louvando a Deus, jubiloso, com alegria, com júbilo, feliz, contente. Então era o cara. Né? Ia no caminho contente. Então ele saiu pulando de alegria, né? Ele não saiu pulando de alegria porque ele ia no carro, né? Mas ele saiu glorificando a Deus, jubiloso, com a alma alegre, feliz, porque tinha encontrado o tesouro mais precioso que o ser humano pode encontrar. E que tesouro é esse? Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Então, o tesouro mais precioso que o homem pode encontrar, o eunuco encontrou naquele deserto, que foi Jesus Cristo. Olhe que ele tinha ido a Jerusalém adorar. Ele já acreditava em Deus. Ele já era um servo de Deus. Mas mesmo sendo um servo de Deus, ele precisava crer no Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. Senão aqueles rituais não servia de nada que ele fazia. Ele ia ao templo em Jerusalém adorar, prestar adoração a Deus. Mas, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, essa adoração não é mais válida. Deus não recebe mais aquela adoração. O que é que Deus quer? Um coração totalmente voltado para Ele, entregue a Ele, que creia que Jesus Cristo é o Filho dele. É essa adoração que nós temos que ter hoje. E mandou, eu já falei, né? E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Ou seja, Filipe foi literalmente arrebatado Do canto que estava no carro. exatamente pelo Espírito Santo. Tirado, tomado. O avião chegou nas costas dele, pegou assim e saiu. O Espírito arrebatado, literalmente tirado assim, ó. E colocado Em outro lugar. Em uma velocidade ultra. que, que ninguém consegue ver. Ninguém consegue nem ver. Só existe três citações três não. Se for incluir Jesus, né? 4, né? 4 citações, né, pastor? Em que houve esse tipo de arrebatamento. Uma com Enoque. Enoque foi arrebatado. Outra com Elias. Elias foi arrebatado. Com Filipe, mas Filipe foi arrebatado só de um lugar para outro, não foi para Deus. Né? E a outra foi com Jesus, que Jesus também foi transportado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Eu não lembro de nenhuma outra passagem em que... Não, foram formas diferentes, né? Por exemplo, o eunuco não viu Felipe ser transportado. Eliseu viu Elias ser... Sim, eu estou dizendo, ele foi arrebatado, né? Elias, Enoque, né? E Jesus. E Felipe, ele foi transportado, vamos lá assim, arrebatado, mas para outro lugar. Enoque e Elias foram arrebatados para o céu, né? Para junto de Deus. E Filipe continua pregando a palavra. Ele vai para Cesareia. E naquela época existia 2 Cesareias, Cesareia e Cesareia de Filipe. Não por causa de Filipe, mas por causa do rei, né? De Filipe, né? César Filipe, né? O César Filipe. Desse rei. E Cesareia também era por causa de Augusto César, né? Que foi em homenagem a Augusto César. As 2 Cesareias. Jesus passou pelas 2 Cesareias. Cesareia de Filipe. É Filipe. Cesareia de Filipe. Não é Filipe, não. Pelo menos aqui, né? Na minha Bíblia. E Cesareia, a outra Cesareia que era a Cesareia que mais é conhecida. E assim nós encerramos o capítulo 8. Agora vamos ver, né? Se vocês têm alguma pergunta, irmão Adão? Não tem, com certeza. Ih, com certeza. Irmão Zé Luiz. Tá bom. É bom? Não, irmão Zé Luiz. Eu quero que a outra parte do seu coração creia também em Jesus, entendeu? A tua cria, mesmo. Aí é 2 corações só? Ele estava dividido, ela está pensando que ele está dividido. Não, ele que disse. A parte que está inchada que não presta, né? Não, irmão, é porque olha só.
E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Jesus está perguntando para o Senhor. O senhor se quer ser batizado. Não é? Eis aqui, não, deixa eu terminar. Eis aqui água, o que impede que o Senhor seja batizado? Aí Filipe diz: nada. Se tu creres, Isso eu é creio. permitido. Aí ele disse: eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Pois Filho arruma de aí Deus. um vaso d'água para batizar o Um tanque. tanque de sal. E aí? Mas agora que ele está inchado é que é pior, né? É não, homem. Pode deixar, não é? Agora que o Senhor tem que se batizar, Felipe homem. tá bom, Pra né? ser curado. Felipe tá bom. Tem que se... Mas, vamos lá. Vocês não têm nenhuma pergunta? Tem certeza? Hein, irmão Adão? Irmã Maria. Não, é fazer que só outro. Hoje Hoje não, Faro. Então, eu não estou muito. então, vocês não têm pergunta, mas eu faço as perguntas. Saulo consentiu na morte de quem? Quem assolava a igreja? Os que andavam dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pega na palavra. Muito bem. Quem desceu para a cidade de Samaria? Felipe. Hã? É? Hã? Esse dia. Hã? Passar essa Maria? Quem desceu para a cidade de Samaria? Pedro e Sim. João. Não, mas é Felipe mesmo. O que Felipe fazia na cidade de Samaria? Anunciava o evangelho. Muito bem. Quais os sinais que acontecia quando Felipe pregava? Curava. Curso, o evangelho. Demoniado, né? Isso. Quem tinha iludido o povo de Samaria? O mágico. O Simão mágico. Muito bem. O que Simão fazia para enganar o povo? Mágico. Mas Adotar uma Bíblia ambulante. Quem creu e se batizou também vendo Felipe pregar? O mágico. Muito bem. Como era o nome do mágico? Simão. Isso. Os apóstolos enviaram quem para Samaria? Pedro e João. Quando Pedro e João chegaram na cidade, fizeram o quê? Começaram a orar e põe elas as mãos para que isso acontecer nos outros estavam lá. curado. Olha, pastor, daqui um dia ele toma teu lugar. Então, depois. Eles receberam o batismo do Espírito Santo. Ó, preste atenção. Eles receberam o batismo do Espírito Santo com a oração e... Jejum? Oração e... Os discípulos fizeram o quê? Oraram e... Louvaram. O senhor acabou de falar neste tanto, irmão. Aqui assim sai rápido da... Eles receberam o batismo do Espírito Santo com oração e... É a posição de irmão. Imposição de mãos. O que Simão ofereceu aos apóstolos para receber o dom que os apóstolos tinham? Dinheiro. O que o anjo do Senhor falou para Filipe fazer? Ele Irmã Maria? corresse, foi? E ele fosse para o... Lá do sul, sei lá. Para o... Deserto. Ah, Isso, irmã. Filipe encontrou quem no deserto? Eunuco. De onde era o eunuco? Jerusalém. Pode- Mas foi para Jerusalém, né? Não queria. Não, o eunuco era... É tipo. O pastor não era tu, pastor. Mas uma mãozinha é bom, cristão. Qual livro que o eunuco estava lendo? Isaías. Vocês não vão encontrar isso na Bíblia, viu? Como? Esse livro. Esse livro. Vocês vão encontrar essa passagem. Mas foi Isaías que o eunuco estava lendo. Ele estava lendo o profeta. Isaías. Isso. Aqui não diz que era o profeta Isaías. Entendeu? Mas pelo texto dá pra gente Mas afirmar que pelo era. Não, eu fui lá e peguei e anotei aqui. Se o senhor quiser conferir, só é lá em Isaías 53, 7 e 8 que o senhor vai ver lá. Entendeu? Então, qual o livro que o eunuco estava lendo? Isaías. Isaías 50 e quanto? 53, 7 e 8. Anota aí. O que Felipe perguntou para o eunuco? O que foi perguntado ao irmão Luiz. O que ele perguntou, meu? Para o eunuco? Podia batizar? Não. Ele estava lendo o livro. Entende o que lê? Não é isso? Exatamente. Felipe perguntou. Entendes o que lê? É. O que Felipe fez depois que subiu na carruagem?
Eu coloquei aqui carruagem, né? Porque naquele tempo o carro era. E ficou calado. Felipe ficou calado. Como foi O que eu tô fazendo aqui? como foi que o camarada se converteu, irmão? Anunciar. Mas Ele ensinou a Bíblia, Ele começou a anunciar, esmiuçar. esmiuçar o evangelho até chegar às escrituras, até chegar a Jesus. mas aqui tem uma partinha que diz que quando montou no carro, o cara aí começou na estrada do levou para matador, não tem. Sim. Aí, essa parte era o que o Eunuco estava lendo. Isso mesmo. Eunuco estava lendo e Felipe perguntou: tu entendes o que tu está lendo? Ele disse: como é que eu vou entender se não tem que. Aí ele chamou, sentou-se e Felipe foi explicar, anunciar, entendeu? O evangelho até chegar a Jesus. Felipe anunciou a quem? O eunuco. Essa pergunta está mal feita. É. No caso, Felipe falava de quem ao eunuco? Ele anunciou Cristo, né? Jesus Cristo. Ele anunciou quem? O eunuco. Felipe disse para o eunuco que quem poderia ser batizado. Se quer, Felipe disse para o eunuco que quem poderia ser batizado. Meu coração aí. Só bastava. Todos que crê de todo o coração. O eunuco respondeu o que para Felipe? sim, creio que já escrito assim com Deus. Quem arrebatou Felipe? Esqueci. E Felipe anunciava o evangelho aonde? Depois que ele foi arrebatado. Não tem esquecido o nome. Cesareia. Cesaré. Cesareia. A última. Eu não botei nome não. Mas hoje eu dei certo. Já deu a primeira.